Estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2023 e neste trimestre falaremos durante 3 meses sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então vamos aprender com a palavra de Deus sobre exemplos, para relacionamentos em família. Nós teremos então 13 lições maravilhosas falando a respeito deste assunto, lembrando a importância desse assunto, por quê? Porque a família é a célula máter da sociedade, É a célula mãe. A família então é o ponto principal e inicial de toda a sociedade. Família quando está bem, a sociedade vai estar bem. A família quando estiver bem, a igreja também vai estar bem. Então na lição de número 1 nós temos o título Quando a família age por conta própria. Nós vamos ver o exemplo da família de Abraão, nosso pai na fé. E lembrando que Abraão houve, sobre a vida dele uma promessa muito maravilhosa, porque disse o Senhor Deus a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, vai ter de você um descendente e esse descendente vai abençoar todas as famílias da terra, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Abraão, nosso pai na fé, mesmo Abraão teve problemas em família, viu? O texto áureo diz assim, Gênesis capítulo 17, versículo 19: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Então a promessa do Senhor a Abraão é que ele teria um filho com sua esposa Sara, e este menino se chamaria Isaque. Então nós vamos ver como Sara e Abraão erraram ao tentar ajudar Deus, e houve um grande problema familiar diante disso. A verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Os planos de Deus são perfeitos, viu? Confie no Senhor. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 5. Introdução. Ao longo deste trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderaremos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal. O marido e a esposa, o esposo e a esposa, tem que saber conversar, tem que saber se entender, pais e filhos saber se entenderem, ciúmes, rebeldia, porfias, divisões, intrigas, mentiras, mágoas, a educação dos filhos, dentre outros assuntos. Então, nessa lição de hoje, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abraão. Então, quando eles foram tentar ajudar Deus, ao invés de Abraão ouvir, a Deus, ao invés desse casal dar ouvidos a Deus, eles deram ouvido aqui ao seu próprio entendimento ou ao seu coração enganoso. Vamos para a primeira parte. Primeira parte, Deus faz promessas a Abraão. No item 1, o encontro de Deus com Abraão. Veja bem, Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Então Deus, quando faz a promessa a Abraão, ele estava com 75 anos. Entretanto, o casal Abraão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma descendência. Então Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão tinha exatamente 75 anos. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz assim: assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então Deus faz a promessa para este homem. Abraão, o seu pai era um fazedor de ídolos, Então com certeza ele passou a vida inteira fazendo ídolos, fazendo estatuetas, e viu que aquelas estátuas não eram verdadeiramente deuses. Por quê? Como ele as fabricava, com certeza ele viu muitas com defeito de fabricação, muitas que precisou quebrar, refazer. Então, diante daquilo, ele via que não eram deuses. Então, Deus fala com aquele homem e mostra-lhe, o verdadeiro Deus, para que através dele, Deus pudesse constituir uma grande nação, da qual
o seu filho viria ao mundo para salvar a humanidade. Então, no capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. Então, este herdeiro seria filho dele, juntamente com a sua esposa. Assim, podemos dizer que Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa, porque Deus o chama com 75, e o filho da promessa, que é Isaac, nasce quando ele tem 100 anos. No item 2 aqui, a dúvida diante da espera. Então, quando há uma espera, realmente é muito difícil, porque o próprio Davi, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência. Você pode traduzir essa frase da seguinte forma: esperei esperando, ou seja, foi muito tempo, mas valeu a pena, porque o salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e respondeu o meu clamor. Então o Senhor atende ao nosso clamor. Tenha fé, tenha resiliência, que Deus vai te atender. Após a promessa de uma descendência, lá no capítulo 12, né, de Gênesis, veio uma preocupação a Abraão. Então ele diz: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, Abraão começa a questionar e faz uma pergunta para Deus: Senhor, eu não posso ter filhos? Então, então ele diz assim, né? É o meu mordomo, Eliezer, que vai ser como meu, que na verdade o Eliezer para ele é como se fosse um filho, que Abraão era muito amoroso. Então Abraão entendia que era o próprio Eliezer que ficaria que seria o filho dessa promessa, né? Porque tinha ele como filho. Então Deus deixa bem claro para ele que não é assim. Então o próprio Deus deixava claro para Abraão que nasceria um filho dele com a sua esposa Sara. E lembrando que no começo, né, da trajetória, o nome dele é Abrão e o nome dela é Sarai. Depois, quando Deus confirma essa promessa na vida deles, muda o nome dele para Abraão, aumenta um A, porque significa pai de multidões, e a Sara, o nome dela passa, a Sarai passa a ser chamada Sara. Então Deus muda também os seus nomes, confirmando que as promessas sobre a vida dele. Então, esse questionamento revela que a sua fé estava em crise. Então, Abraão não conseguia ver a realização do seu sonho, uma vez que Sarai era estéril. Então veja bem, não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de pela fé enxergar a operação do sobrenatural. Então creia, espere, Deus fará maravilhas através de você e por você. No item 3, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos lá em Gênesis capítulo 15, versículo 4, né? Traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor então confirma, dizendo para ele: eu sou o Senhor, ou seja, olha, é eu que mando, é eu que faço, é eu que realizo. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa, dizendo assim: ó, este não será o teu herdeiro, ou seja, não é o Damasceno, não é Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, ou seja, Isaac. Então ele confirma isso no capítulo 15, versículo 4. Aqui Deus está confirmando a Abraão que as suas promessas têm base no seu próprio caráter, pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então diz assim, ó, em Números 23 e 19, porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então Deus é o Deus das promessas, é o Deus de cumprimento das promessas. Deus, ele é fiel na sua palavra. Deus, ele é fiel na sua promessa. E aqui está falando no Salmo 89, versículo 34, não quebrarei o meu concerto. Deus dizendo: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então creia nas promessas do Senhor. Amém? Parte 2 da nossa lição: interferência no plano de Deus. No item 1, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus, né? Sarai, que depois o nome dela foi mudado para Sara. Então a tentativa dela de ajudar a Deus. Então veja bem, não tem como nós ajudarmos a Deus naquilo que ele prometeu fazer, a não ser que, qual é a ajuda que nós podemos dar? A ajuda que nós podemos dar, na verdade, é para nós mesmos. É estarmos orando, jejuando, frequentando a igreja para ouvir a palavra, cultuando ao Senhor Jesus, lendo a Bíblia diariamente, fazendo nossa oração diária. Assim nós vamos ajudar a nós mesmos. E fique tranquilo, porque os planos de Deus, eles são fiéis. O próprio Jó disse, né? Agora bem sei eu que tudo podes e que nem os teus planos podem ser frustrados. Está lá em Jó capítulo 42. Então no item 1 aqui, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus.
Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da esterilidade. Então Sarai era estéril. E naquele contexto ela estava ainda numa idade avançada. Ele também estava na idade avançada. Por isso Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma para resolver este problema, para eles terem esse herdeiro, seria tomar a serva egípcia, chamada Agar, para que ela pudesse ter esses filhos. Então, naquele tempo, era permitido fazer isso, para que o homem não ficasse sem herdeiro. Então, essa tentativa de ajudar Deus no cumprimento da sua promessa de ter um filho, né? Essa atitude foi precipitada de Abraão e da sua esposa Sarai. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua esposa a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua promessa. Então, Abraão, ele erra também, porque ele deveria ter convencido Sara. Lá em 1 Reis, né, 1 Reis capítulo 8, versículo 56, tem uma palavra dizendo assim, o versículo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que ele disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então aqui está a confirmação, olha, nenhuma palavra de Deus cai por terra. Então olha só, nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou. Então se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir a sua promessa. Agora veja bem, leia a Bíblia e entenda as promessas de Deus. Cuidado com as profetadas, viu? Ah, Deus falou e não cumpriu, Deus profetizou. Não, para com isso. Deus não erra. Agora, se alguém está profetando no nome de Deus, Deus trará essa pessoa a juízo também. E aquele que fica acreditando em qualquer espírito, a Bíblia diz: não creiais a todo espírito, mas nós temos que fazer prova, ver se o espírito vem de Deus ou não. No item 2 aqui, os dois vacilam na fé. Então errou Sara e errou Abraão. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé, porém no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16 e 2, né? Diz assim: e ouviu Abraão a voz de Sarai. Então nós temos que ouvir a voz de Deus. As esposas têm que aconselhar o esposo, as esposas têm que trazer-lhe uma palavra, né? Muitas vezes contraditória mesmo, para que ambos se aconselhem, para que ambos orem, peçam a Deus a sua vontade, né, a sua direção. Mas nós temos que tomar cuidado, porque no fim deve se ouvir a voz do homem ou a voz da mulher. No fim nós vamos entender que deve se ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor está na Bíblia Sagrada. A verdade é que diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre, né, de que ambos gerariam e teriam filho. Então os dois deixaram a lógica da fé e apegaram-se à lógica meramente humana. Então os dois erraram. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino de Deus. E o plano de Deus, então, veja bem, a vontade de Deus é que todo homem se salve. Qual foi o plano que ele fez? A morte de Jesus na cruz do Calvário. Então creia que Deus está trabalhando na salvação do seu familiar, do seu ente querido, mas Deus tem a forma dele trabalhar, viu? Não questione, apenas adore ao Senhor. No item 3 aqui da segunda parte, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada, né, incrédula. E além de induzir seu marido, ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências, porque toda precipitação tem uma consequência, e essa consequência que foi danosa, muito danosa mesmo. Agar engravidou-se e teve o filho, né, de Abraão, e este filho, o nome dele foi Ismael, mas provocou conflito familiar histórico entre Abraão e Sara, entre Sara e Agar, e posteriormente entre os filhos, entre Ismael e Isaac. Os descendentes de Ismael são os árabes, os descendentes de Isaac são os israelitas. Então hoje você vê lá o povo de Israel ali no seu país, que é um país pequenininho, menor que Minas Gerais, né? Tamanho de Sergipe, mais ou menos. Então você vê ali um país pequenininho e em volta aquele monte de árabes, e todos são hostis a Israel. E tudo isso por causa dessa precipitação. Então muitos conflitos são gerados
nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges, do marido e da mulher. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje. Olha só, Abraão nasceu cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano de 2023, ou seja, 4.000 anos de conflito, 4.000 anos de história de conflito entre os descendentes, os ismaelitas, os árabes e o povo de Israel. Por quê? Porque um casal errou lá atrás. Então a precipitação, então, ela gera muitos transtornos e consequências ruins. Pastor, já tomei uma decisão, já fiz errado e estou agora pagando o preço. Então ore a Deus, peça a Deus o perdão e continue na presença do Senhor, porque Ele também pode mudar o cativeiro. Amém? Parte 3, as consequências de uma decisão precipitada. No item 1, o conflito na família de Abraão. Então a precipitação do casal acabou criando conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação, né, que se submeteu a Agar. Então agora, a discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Então Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa, por quê? Porque agora ela estava gerando o filho de Abraão. Abraão já tinha vários empregados, já estava em grandes conquistas, né, andando toda aquela terra prometida, comprando muitas terras, não podia ter filho. Agora a escrava está gerando um filho dele. Então ela se sentiu o quê? Privilegiada. Ela começou a desprezar a Sara. E houve esse grande conflito ali, viu? Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. No item 2, a fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a sua vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, ou sua esposa, né, diante do conselho de ter o filho com Agar. Então ele não conseguiu fazer com que Sara confiasse totalmente em Deus e ouviu que a voz de Sara, essa história, nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o quê? Para discernir aquilo que é da nossa responsabilidade para resolver, você tem que levantar e resolver. E aquilo que é da responsabilidade de Deus, deixa na mão de Deus. Aqui está um exemplo em Êxodo 14, quando Moisés vai orar a Deus, Deus fala assim: Moisés, porque clama a mim, diga ao povo que marcha. Ou seja, não é hora de orar, é hora de marchar. Ele levanta ali a sua vara, coloca ali diante do mar, o mar se abre, o povo começa a marchar, atravessar o mar. Deus então atrasa o exército egípcio, e depois, quando o exército egípcio está no meio daquele grande mar, todo aquele exército então foi morto. Os inimigos do povo de Deus foi morto ali. Ou seja, abrir o mar é com Deus, operar este milagre é com Deus, marchar é conosco. Então marche, caminhe, confie, esteja bem disposto, busque a presença de Deus. Quando estiver desanimado, vai orar, vai pedir a Deus graça, misericórdia. Eu sei que não é fácil a luta que você está passando, cada um de nós passamos uma luta diferente, mas peça a Deus, diga a Ele, porque Ele é o teu ajudador. Amém? No item 3, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão, ela fala assim, o Senhor me tem impedido de gerar. Então parecia estar o quê? Afirmando que Deus havia falhado para lhe dar filhos, né? Porque ela não pudesse gerar filhos. Então esse entendimento de Sara era errado. Por quê? Porque se ela era estéril e se Deus prometeu dar ela um filho, então aonde está o erro? Peraí, eu sou estéril, Deus me prometeu dar um filho, então fique em paz, porque aqui Deus, só Ele tem poder para abrir a madre, só Ele tem capacidade para isso, então fique em paz, não é assim? Então ela se afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento dessa divina promessa, e não é assim que funciona. Então seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto, né, a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a de convencê-la a acreditar no milagre de Deus. Então, Abraão não conseguiu convencê-la totalmente e acabou dando ouvido a ela, né, o seu argumento, a sua argumentação. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe conhecimento suficiente para entender que o seu marido, né, tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Olha a lição. Os homens de Deus têm o papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podem deixar de governar com sabedoria. Isso está onde? Isso está lá em 1 Timóteo, viu? Então, que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós para ajudarmos a nossa família, ajudarmos o lar e possamos permanecer sempre fiéis na
convicção das promessas do Senhor. Amém? Em conclusão, esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos, né, com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um moço, né, que ali no estado de São Paulo, que Deus havia então confirmado em seu coração que ele seria um missionário, que ele levaria a palavra, e ele disse que naquela empolgação ao ouvir aquilo e estava no seu coração, ele disse o seguinte: ao invés de se preparar e esperar que Deus lhe enviasse, ele entendeu aquilo que como se fosse uma carta branca para ele ir da sua própria cabeça. Ele foi lá para o Amazonas fazer a obra. Diz ele que sofreu, mas sofreu demais. E quase que perde ainda a sua vida, né? E volta embora. Quando ele volta embora, então aí sim, o Senhor começa a lhe preparar, começa a moldá-lo para enviar ele aonde o Senhor queria enviá-lo. Então isso serviu de lição, esse testemunho que ele deu, que ele disse assim: olha, se eu estava no meu coração, Deus falou, lhe confirmando, eu fui, mas ele foi da sua própria cabeça. Então não vá com o seu próprio coração, com o seu próprio entendimento, mas vá na direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Perguntas número 1. Quanto tempo Abraão esperou pelo cumprimento da promessa? Deus chama ele, tem 75 anos. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Só foram 25 anos de espera para a promessa ser cumprida. Pergunta 2, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão é um homem de fé. Por que no capítulo 16 a situação muda completamente? Porque ele preferiu ouvir a voz da sua mulher ao continuar ouvindo a voz do Senhor. Pergunta 3, por que Sara persuadiu Abraão de que a melhor forma de ter um herdeiro seria tomar, né, a serva egípcia Agar por mulher? Porque Sara não podia gerar filhos, porque ela era estéril e já estava na idade avançada. E naquela época tinha esse costume, né, da empregada ter filhos para que esse filho fosse como da sua serva, tá? Pergunta 4, quais os elementos citados que deixaram a casa de Abraão em situação insustentável? Veja bem, o pai na fé teve problema dentro da sua casa. A casa foi problema de discórdia e desarmonia. Por quê? Porque foram tentar ajudar Deus numa promessa que Deus lhes havia feito. Pergunta 5, para qual lição preciosa precisamos atentar? Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podemos deixar de governá-la com sabedoria. Então que Deus use a sua vida, você que está me ouvindo, então você que está aí ouvindo esta palavra, vamos durante todo esse trimestre estar aprendendo e que Deus fortaleça a sua família. Lembre-se do lema da página da palavra de Deus ao qual eu cuido ali. O lema é o seguinte: não há família perfeita, mas todas são abençoadas em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.